Seja bem-vinda a mais uma aula e nós trataremos agora do Sol, o Tech Sky, o nosso céu e o nosso Sol também. Bom, para a gente ativar ele tem duas maneiras. A primeira, que é a mais comum, que ela já vem por padrão, é apenas ligando o GI Skylight. Se ele estiver desligado, vai ficar escuro, não vai dar para ver nada. Se eu deixar ele ligado e esse Mzinho tiver com Tech Sky e esse Mzinho do background tiver com Tech Sky, você está com o Sol habilitado. As sombras nós regulamos aqui, é só clicar nesse botão e você posiciona a sombra aonde você quer, conforme os meses do ano. Se você não tem esse botão aqui, no curso de SketchUp avançado eu explico como é que a gente configura essa tela e outras coisas a mais lá também, modelagem, caminho certo, etc. Bom, vou renderizar aqui para a gente ver como é que seria o sol padrão. Seria dessa forma aqui. Então vamos começar a renderizar e entender como é que funciona um pouco aqui o nosso sol e o nosso céu. Bom, o V-Ray Sun, que é o sol, e o V-Ray Sky, que é o nosso céu, são características especiais que são fornecidas pelo V-Ray. Ele é desenvolvido para trabalhar em conjunto e reproduzir o ambiente real do Sol e a Terra. Ambos são codificados de modo que eles mudem a sua aparência dependendo de como você configurar o seu Sol. Beleza? Sun. Então vamos aqui, abrir aqui o Sol. Para isso nós vemos aqui no SketchUp, clica no Mzinho de material. Se tiver com Tech Sky aqui, significa que está com Sol. Se eu quiser desligar, ou se porventura tivesse desligado, tivesse, por exemplo, aqui None, é só dar OK, clica no Mzinho, e aí você vem aqui em Tech Sky e coloca o céu. Perfeito? Fica dessa forma. Para configurar, a gente abre novamente. E bom, aqui em Default Sky Options, eu gosto de deixar aqui o Sun 1 e ele vai habilitar aqui para mim os nossos modificadores do céu. E Enable, conforme eu já disse, você liga ou desliga o sol, por padrão, né? Se você quiser fazer uma imagem diurna tem que ficar ligado. O vapor de água é a fase de gás da água. O vapor de água é um estado do ciclo da água na hidrosfera. Eu não mexo esse valor. Size é um valor que eu mexo. Este parâmetro controla o tamanho visível do Sol. Isso afeta o aspecto do disco de Sol, como visto pela câmera, e reflexões, bem como a desfocagem das sombras do Sol. Ou seja, eu vou abrir aqui o Size. Se eu deixar em 4, o size vai ser desse tamanho. Olha como que ele afeta na sombra. Se eu deixar em 10, olha como que ele afeta na sombra. Aqui fica mais nítida a diferença. E aqui a sombra se espalha, a sombra vai se perder. Eu deixo mais ou menos essa configuração em torno de 10. Então a gente pode facilmente vir aqui no V-Ray e deixar em 10. Eu vou deixar em 1, lembrando também que se eu deixar em 1 aqui no GI Skylight, ele já vai mudar também aqui no nossa reflexão e refração. Então eu vou renderizar em 1, a gente vai ver a diferença. Olha aqui, a gente vê a sombra, a dureza da sombra. Se eu deixar aqui, por exemplo, em 60, vamos renderizar. Olha que a sombra vai se dissipando mais. Eu deixo mais ou menos esse valor em torno de 10. Então eu vou mudar aqui o valor do size para 10. Bom, Horizon Illumination, ou seja, iluminação horizontal. Ela especifica a intensidade da iluminação nas superfícies horizontais provenientes do céu. Eu também não mexo no valor. Bom, Sky Model, ele permite especificar o modelo processual que será usado para gerar o V-Ray Sky. E nós temos três, né, modelos aqui, que eu não sei pronunciar certinho, mas Pritan et al. É alguma coisa com francês. E quando este modo é selecionado, o V-Ray Sky, ele processa de acordo com esse cálculo do Pritan, que foi um estudioso, alguma coisa assim. O CIE, claro, quando esse modo é selecionado, o V-Ray Sky textura e processo é gerado com base no CIE para céu claro. E o Overcast é para céu nublado. Ou seja, se você quer um céu claro, você vai usar o CIE. Se você quer um céu nublado, você vai usar o CIE Overcast. Ou seja, por padrão, ele vem céu clear, que é um céu limpo, né? Um céu tranquilo. Se eu deixar em Overcast, ele vai ser um céu mais nublado. Olha a diferença aqui, é um céu mais é nublado mesmo, é feito como se tivesse nuvens carregadas no céu. E o Pritan All, vamos renderizar aqui para a gente ver. Eu, por padrão, uso o Sear Clear. Pritan All fica dessa forma. Eu vou voltar aqui para o Sear Clear. Sear Clear, ok. Vamos renderizar. Eu gosto de usar ele assim.
Então, bom, enquanto ele renderiza, vamos voltar para o nosso mapinha. Turbit. Este parâmetro determina a quantidade de poeira no ar e afeta a cor do Sol e do céu. Valores menores produzem um céu e sol claro e azul, como pode ficar no seu país, por exemplo. Enquanto valores maiores, ele fica amarelo e laranja, como por exemplo em uma cidade grande. Ou seja, eu vou abrir aqui a fotinha. Turbit. A Turbit em 2, Turbit em 4 e Turbit em outro. Como se fosse poluição, muita sujeira, cidade grande, etc. A gente pode mudar aqui a turbidez, por exemplo, para 8. Vamos fazer aqui para a gente testar. Aqui está em Turbit, padrão. Olha como que a sombra vai se dissipando. Aí nós temos que aumentar a qualidade dela aqui no Subdivisions. Subdivisions. Aí a gente vai ter melhor qualidade de sombra. Bom, o Turbit eu vou deixar em 8, ele estava em 3. Vou renderizar. Olha, o céu começa a ficar mais sujo, mais poluído. Tecnicamente falando assim, dessa forma. Ok, vamos voltar aqui para o nosso mapinha. Intensity Multiplier. Este é um multiplicador de intensidade para o V-Ray Sun. Desde que o Sol é muito brilhante por padrão, você pode usar este parâmetro para reduzir o seu efeito. Veja uma foto, né, que eu separei aqui para a gente ter mais informações. Né? Intensidade. Ou seja, a gente pode abaixar ou diminuir a intensidade do Sol em si. Ok? 0,03, 0,05. Tá, Leandro, mas qual que é a diferença de abaixar nessa intensidade e abaixar nessa intensidade aqui? Se eu abaixar nessa intensidade aqui fora, eu simplesmente estarei abaixando todas essas configurações ao mesmo tempo, ok? Se eu abaixar somente essa, eu estou abaixando somente a intensidade do Sol, mas o size vai continuar o mesmo, a turbit vai continuar o mesmo, vai continuar a mesma coisa. Eu vou abaixar somente o intensity. Então, essas fotos vai ter para você baixar, tranquilo? Nós temos aqui também o ozônio. Este parâmetro afeta a cor da luz do Sol. Ele é disponível entre 0 e 1. Valores menores fazem o Sol mais amarelo e valores maiores fazem o Sol mais azul. Cadê aqui ozônio? Então, valores menores, o céu mais amarelado e acima, né, o céu mais azulado. Então, é dessa forma que fica o ozônio. Tranquilo? Vamos voltar aqui para o nosso mapinha. Invisible, você vai deixar o Sol desligado ou não. Por padrão, essa opção é ativada, o Sol fica desligado. E ok, tranquilo. Vamos continuar aqui com o nosso V-Ray, nosso Sol. Vemos as configurações básicas. Sampling, todas essas coisas aqui nós já vimos de uma maneira ou de outra, mas se ficar alguma dúvida, eu não vou revisar tudo isso daqui, você pausa a tela, lê e faz o teste aí. Também para não prolongar muito a nossa aula, ok? Bom, é só pausar qualquer coisa. Shadows, sombras também que nós já vimos. O Bias, eu tenho uma imagem aqui do Bias, Shadow Bias. Olha o que ele faz. A questão da sombra. Ele movimenta a sombra. Deixa eu explicar como é que funciona isso. O Bias move a sombra em direção ou para longe do objeto. Se o valor do bias é muito baixo, as sombras podem vazar através de lugares que não devem, produzir padrões ondulados ou fazer out of place de áreas escuras em malhas. Essa explicação que o V-Ray deu é um pouco confusa, né? A gente tem que ir testando para entender melhor. Se o bias estiver muito alto, as sombras podem desligar de um objeto. Se o valor do bias é muito extremo em qualquer direção, as sombras não podem ser processadas em tudo. Então, por padrão, o Shadow Bias é 0, mas por exemplo, vamos mudar isso aqui para 3, vamos renderizar para ver. Não deu diferença aqui na nossa cena. Vamos ver aqui. Aparentemente não deu diferença. Eu confesso que eu não mudo aqui no bias. Na verdade ele foi até o 1. Deixa eu ver se eu consigo deixar abaixo de 0. Não, ele vai de 0 até 1. Então eu não mexo. Bom, tem outra imagem aqui também, que é do Shadow Subdivisions. Então é qualidade da sombra, Shadows 8, Shadows 16, Shadows 32. Como eu já disse, eu deixo entre 16 aqui, desculpa, tá 48, mas eu deixo entre 16 e 32 mais ou menos. Eu não deixo mais que isso porque vai pesar demais o tempo da nossa renderização, ok? Outra coisa, quando você for analisar essas imagens, é só analisar também as configurações que ele deixou aqui em cima, o Turbit, a intensidade multiplier, size multiplier, outras questões, a Turbit em 3, a subdivisão 8.
Então, quando você for testar, tenha atenção a esses parâmetros para você. Ah, gostei desse sol aqui, ó. Usa o Turbit em 8, mais essas configurações aqui que você vai ter essa qualidade aí no seu renderizador. Tranquilo? Deixa eu fechar aqui as nossas janelas, voltar aqui no nosso mapinha. Shadow Subdivision nós já vimos, quanto maior melhor. Dicas: aumente o size do sol, que é justamente essa questão que eu já te expliquei, para a gente ter as sombras mais reais. Isso não aumentará a iluminação, e sim a sombra, vai melhorar a nossa sombra. Aumente os Subdivisions também para 16, que é o que eu acabei de dizer. E quanto maior o Turbit, mais nublado é o sol. Então 2, 5 e 8, mais nublado é o sol. E o sol, se clear, solzão, e sai overcast é o dia nublado, que é o que eu já expliquei, mas para reforçar aqui para você conseguir o resultado que você deseja aí com o sol. Bom, por padrão, eu deixo desse valor, aumentaria aqui a subdivisions para 16 e o size para 10, e a gente regularia a questão do turbit e o ozone, mas isso aí é tranquilo, e nós teríamos aí uma renderização melhor. Vou voltar aqui para as fotos. Intensity nós já vimos, Ozone, Shadow Bias, Shadow Subdivision, Size, Turbit. E temos aqui também Color Mapping. Color Mapping, Color Mapping eu já expliquei na aula de Color Mapping. Como é que funciona Color Mapping. Já expliquei os vários que existem. E bom, o V-Ray disponibilizou essas imagens usando o sol ligado com a altura em 800, a Turbit em 3 e os Subdivisions em 8. O Intensity Multiplier em 0,01 e o Size Multiplier em 1. E esses diferentes tipos de Color Map, linear, exponencial, HSV exponencial e Intensity exponencial. Só que você tem que testar na sua cena para ver o que vai ficar mais bacana para você. Aqui no linear ele estourou demais aqui. O exponencial ele deu uma melhorada bacana aqui. O HSV ele ficou bacana, eu só não gostei do linear. Ok? Então vai de você testar, tenha essa curiosidade. Não é uma receita de bolo que vale para um, vale para todos. Mas eu tenho certeza que você vai conseguir resultados fantásticos aí. Ok? Então qualquer coisa é só postar nos comentários, alguma dúvida. E um abraço e até mais.